E o Banco Central informou nesta sexta-feira que as empresas estatais federais registraram um rombo de quase 8 bilhões de reais em 2024, o maior déficit da série histórica iniciada em 2002. Os Correios puxam a fila do déficit primário das estatais federais, com saldo negativo de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Conforme o relatório, o déficit acumulado das estatais no governo Lula ultrapassou 10 bilhões de reais. Já o maior superávit, 10 bilhões e 300 milhões de reais, foi apurado em 2019, no primeiro ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje, em entrevista coletiva, a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, negou que o déficit das estatais possa ser chamado de rombo. Primeiro, não é rombo. Por favor, gente, não chamem de rombo. A gente já explicou isso. É bom lembrar, hoje o que foi divulgado pelo Banco Central é o resultado fiscal das empresas, né, que pensa só as receitas do ano e as despesas do ano. Como eu já expliquei várias vezes, muitas despesas que são feitas pelas estatais são com dinheiro que estava em caixa. E, portanto, ele acaba gerando um resultado deficitário, ainda que as empresas tenham lucro. Né? O foco com os Correios é que isso seja uma empresa lucrativa. Né? Se vai ter déficit ou superávit, é o resultado das receitas do ano e das despesas do ano. É muito importante lembrar isso, não é um rombo. Das 11 empresas que têm déficit, que foram divulgadas hoje, 9 têm lucro. Portanto, não é rombo. Segundo, o Tesouro não vai arcar com isso, a gente já explicou isso, não é um rombo, de novo. É um resultado pelo fato dessas empresas estarem gastando o dinheiro que está em caixa. Carlo Cauti ajuda na tradução, socorro. Eu até passei esse vídeo mais cedo aí para você para tentar traduzir, porque ficou difícil. A ministra explicando que o rombo não é rombo, teve prejuízo, mas não é rombo e que significa lucro. Por favor, explique para a nossa audiência aqui, para todos nós da bancada, Cauti. Ô, Paula, eu sou italiano, não sou psiquiatra. Não falo, não consigo traduzir certas coisas. Não é possível, evidentemente. Não, assim, uma frase como essa, eu juro que eu achei que era um clipe do Zorra Total. Eu achei que era um momento assim, dá vontade de chorar, gente, de coisa, de risada, negócio desse. Não é possível, evidentemente. Dilma fez sucessoras. Essa é a digna sucessora da ex-presidente Dilma Rousseff. Uma saudava a mandioca, dobrava a meta. Essa aqui fala que rombo não é rombo, rombo é lucro. É o rombo trans, é o rombo que se sente lucro. Não, assim, é delírio. Eu entendi essa parte. Não é possível, é um rombo que tem uma identidade diferente. Né? É um delírio total. Até porque rombo que se sente lucro. É um rombo que se sente lucro. Eles têm 48 gêneros, agora tem 49, né, entendeu? É o rombo que se... É cômico. Só que essa daqui... chorando aqui. Eu tô chorando de dar risada, não é pra você dar risada. Não, essa daqui é ministra da República, é ministra da Função Pública. Ela que decide quem serão os funcionários públicos que a gente vai contratar. E depois eu me preocupo se a ponte vai desabar, se o IBAMA fará um trabalho direito. Se temos um rombo que se sente o lucro, como é que a gente vai fazer um teste para contratar de forma correta o funcionalismo público? Mas vamos dar uma olhada só nos números, vamos tentar manter a calma aqui, porque assim, de fato essas coisas tiram do sério. Vamos falar porque a ministra Esther Dweck está mentindo descaradamente. Primeiro, não é a gente que fala que temos o rombo nas contas públicas, senão seria a intriga da oposição, seria um complô, né, dos fascistas, nazistas. Não, é o Banco Central. Então vamos mostrar o gráfico do Banco Central, que explica por que temos um rombo, ministra. Sinto muito de informar das contas das estatais brasileiras. As estatais do Brasil fecharam no ano passado com um resultado negativo de 8,1 bilhões de reais. O Banco Central é feito por funcionários públicos, são independentes do governo, e eles fizeram os cálculos, né, e obviamente não são influenciados por opiniões políticas ou por partidos, e apuraram que temos o rombo. Vamos dar uma olhada no pior resultado das estatais brasileiras. Os Correios, que por si só é um absurdo que sejam em seu resultado negativo, porque são basicamente monopolistas em vários âmbitos, então por si só não deveriam ter um resultado negativo. Os Correios, eu peço para a nossa Subinha mostrar isso, mostrar a DRE dos Correios. O que é isso? A demonstração dos resultados dos Correios. Um pouco complicado, gente, mas é interessante notar só um ponto. Todas as partes onde está escrito lucro, né, se vocês veem na coluna na esquerda, todos os pontos onde está escrito lucro, tem uma parêntese do lado do número. Em contabilidade, quando você tem uma parêntese do lado, isso aí é um resultado negativo. Significa que é um prejuízo.
ou a ministra não sabe ler um balanço e por si só deveria ser removida por manifesta incompetência, ou ela está mentindo descaradamente. Então, mais uma razão para acompanhá-la para a porta do ministério e pedir nunca mais volte aqui. Porque não é possível que o resultado dos Correios de 2024, vai até 30 de setembro, porque ainda não divulgaram, ou até o final do ano, 30 de setembro trimestral e 30 de setembro de 9 meses, todos os resultados são negativos. Todos são negativos. E não adianta a ministra dizer que, não, mas a gente usou o caixa para fazer investimentos, então o rombo se sente um lucro porque usamos o dinheiro do caixa. Porque isso aqui, em bom português, se chama pirâmide financeira. Quando você usa o dinheiro que você tem para pagar um rombo, você está financiando, basicamente você está utilizando, queimando a sua cama para alimentar a lareira. Não faz sentido nenhum um negócio desse. Então, sim, temos um problema com a contabilidade pública. Desculpa, outro ponto. Ministra, não existe resultado fiscal de estatal. Eu não sei quais livros a senhora leu isso, qual artigos, qual papers ou qual discursos delirantes. Alguém falou, resultado fiscal de estatal. Não existe uma estatal. É uma empresa como outra. E como a senhora justamente disse, ela tem um resultado positivo, que são as entradas, são as receitas, e um negativo, que são as despesas. Se as despesas são maiores do que as receitas, é rombo, é prejuízo. Não é possível dizer que se sente lucro, porque não existe isso. Só queria também salientar outro ponto. Vamos mostrar os dados dos anos em que as estatais no Brasil tiveram prejuízo e os anos em que as estatais tiveram lucro. Porque é interessante notar que em todos os anos de governo do PT, todos os anos, as estatais brasileiras sempre tiveram prejuízo, enquanto em todos os anos do governo Bolsonaro e do governo Temer, as estatais tiveram superávit, tiveram lucro. Aí, claramente, 2016, impeachment de Dilma Rousseff ainda teve um déficit muito menor do que 2015. E em 2017, primeiro ano cheio de governo Temer, já voltou superávit. Já com a lei das estatais. Já com a lei das estatais. Para moralizar a administração das estatais. Mas o que é mais grave é que em 2022, último ano de Bolsonaro, o superávit era de 6,1 bilhões e em 23 não foi 0 a 0, foi um rombo de 2,2, ou seja, os caras conseguiram ser negativos de 8,3. Então, assim, em que mãos estamos no governo desse país? E depois eles querem fazer colheita? Uma colheita do quê? Se esses daqui são os capitães da colheita, imagina o que eles vão colher nos próximos meses. Desculpa, para o último ponto. A ministra Esther Dweck teve a proeza de publicar, alguns anos atrás, um artigo de opinião na Folha de São Paulo, conseguindo errar os cálculos até no artigo de opinião. A Folha de São Paulo, no dia seguinte, teve que publicar uma errata, a gente está vendo aqui. Inclusive foi um artigo coletivo, porque eles são até tão coletivistas que os erros são coletivos, ninguém corrige o amiguinho, né? Faz correção dos amiguinhos lá. O artigo tinha a Bárbara Coragem, de chorar quando eu falo isso, a Bárbara Coragem de falar que aumentar gasto público não criaria um problema fiscal no Brasil. Os caras conseguiram errar as contas disso e o artigo não tinha nenhuma valência científica porque os caras erraram o mais com o menos. Essa é a ministra da Função Pública do governo Lula. Vão colher o quê nos próximos meses?